Nem toda herança é feita de ouro ou de glória. Algumas nascem da dor, do silêncio e do sangue. Eu sou Bianca Ferreira, curadora de histórias aqui no canal Locra. E hoje, convido você a entrar em um mundo onde segredos dormem sob a pele e o passado cobra seu preço. Prepare-se. Você está prestes a ouvir Herança de Sombras. Porque a verdade, ela corrói, ela condena e às vezes, ela mata. Capítulo de hoje, Algo dela. 11 de novembro de 1991. Quando virou o corredor que levava às salas dos alunos de 8º ao 10º ano, uma onda de energia mágica o atingiu de súbito, como um trovão silencioso que vibrou nos ossos. Era manhã, embora o céu de opala nublada acima da cúpula de vidro da academia não deixasse isso claro. A névoa rastejava como serpentes pálidas pelos vitrais encantados, escorrendo lentamente pelas paredes de pedra viva, murmurando segredos que só os antigos compreendiam. O frio era quase inteligente. Elian subia os degraus do bloco leste, com o casaco encantado apertado até o queixo. Não adiantava. O frio encontrava as brechas, infiltra-se por debaixo da roupa, pelos fios de cabelo úmido, se alojando nos ossos. Era um frio que lembrava perdas. Silêncios. Promessas que não se cumpriram. A cada passo, seus sapatos produziam um eco oco nos azulejos encantados, mas o som parecia devolvido com um atraso sutil, como se a própria escola escutasse e respondesse. Era para ser só mais uma aula. Idiomas antigos e arcanos e... Era um dia em que ele teria aula sem nenhum dos seus amigos. Uma das matérias mais solitárias, e para Elian, mais frustrantes. As runas pareciam zombar dele a cada tentativa de tradução. Mas ao dobrar o corredor dos alunos de 8º ao 10º ano, algo quebrou no ar. Uma descarga. Uma pulsação de magia densa, elétrica, tão abrupta que Elian quase perdeu o equilíbrio. Por um segundo, o tempo parou. O mundo suspirou, e tudo ficou em silêncio. Uma das portas do setor de combate avançado estava entreaberta. Uma luz azulada escapava por ela como fumaça viva, vibrando com um som que não era som, como o sangue zumbindo nos ouvidos. Elian se aproximou, quase em transe. A arena flutuava no centro de um anfiteatro colossal, envolta por um campo translúcido que tremeluzia sob a pressão mágica crescente. Acima e ao redor, professores, veteranos e aprendizes silenciavam diante do que presenciavam. Não era um duelo. Era um massacre à espera de um gatilho. No centro, dois prodígios. Dois fenômenos. Loki, o necroforjador. Artemis, a herdeira do zero absoluto. Entre vapores verdes e o brilho sinistro de runas em ebulição, Loki parecia algo que tinha deixado de ser um simples aluno há muito tempo. Um olho era gélido, morto. O outro escorria um líquido negro, fumegante. Sua pele, distorcida em tons oleosos, pulsava em vida e morte simultâneas. Em seu entorno, cadáveres deformados de bestas rangiam em silêncio, respirando ódio. Artemis era o oposto perfeito, uma estátua viva de gelo, olhos dourados em brasa fria, expressão indiferente. O ar ao redor dela se partia em estalos secos, congelando o tempo entre os segundos. Sua lança de gelo parecia vibrar, viva e dolorida, como uma extensão de sua alma. Um passo dela era o suficiente para cristalizar o chão sob seus pés. E então Loki sorriu. Quebre-se, sussurrou. Um pilar flamejante explodiu sob Artemis, mas não eram só chamas, eram mãos, centenas, feitas de fogo e osso, arrancando-se do submundo como um mar de condenados. Uma delas a agarrou pelo tornozelo. Ela não lutou contra o puxão. Ela o usou. Girou no ar com a elegância de uma lâmina e esmigalhou a mão espectral com uma só batida da lança. A explosão deixou um clarão branco-azulado no centro da arena, e ela se lançou em linha reta, invisível aos olhos comuns. O primeiro impacto não foi com Loki, foi com as criaturas. Ossos, sombras, carne morta, tudo se despedaçava com estalos brutais, congelando de dentro para fora. Um esqueleto blindado tentou erguer uma massa. Foi partido ao meio antes de terminar o movimento. Loki riu, e a arena escureceu. Um símbolo colossal surgiu atrás dele, uma coroa invertida feita de penas negras e magma em brasa. De seus pés, círculos rúnicos explodiram em uma onda de necromancia pura. Corpos fundidos, armaduras amaldiçoadas, fragmentos de guerreiros mortos-vivos se ergueram num estrondo que fez o campo de contenção da arena tremer. Eles atacaram ao mesmo tempo. Artemis foi engolida. E o silêncio caiu. Por um instante. Então o gelo gritou. Um pilar branco-azulado atravessou a multidão de mortos, congelando tudo em milissegundos. No centro,
Artemis sangrava. Uma lâmina espectral havia cortado seu flanco, o sangue esguichava e congelava no ar, caindo como cristais rubros. Ela caiu de joelhos. Fechou os olhos. E então, quando os abriu novamente, os olhos eram luas prateadas, sem pupilas, profundos como as luas de inverno. Seu corpo começou a se transformar, pele pálida como neve eterna, cabelos como fios de luz lunar. Uma armadura translúcida, feita de gelo e energia, cresceu sobre ela como placas vivas, pulsando em tons de lilás e branco. O chão se partiu. Loki recuou um passo, o primeiro desde que o duelo começou. Artemis desapareceu. O primeiro golpe não foi visível, mas o som foi, o estalo de ossos quebrando. Loki gritou, o braço esquerdo dobrava para trás, em ângulos errados. O segundo golpe veio de baixo, uma joelhada no estômago que fez o sangue dele jorrar pela boca em um jato escuro e quente. Antes que caísse, a lança o atravessou no ombro, girando como uma furadeira de gelo. Não é suficiente, murmurou Loki com sangue nos dentes. Seus olhos viraram para trás. Morreu. Por um segundo. E voltou. Seu corpo caiu sem vida, e se reanimou como um monstro, os músculos torcendo-se por vontade própria, braços pendendo em ângulos grotescos, sangue evaporando em chamas negras. Do chão, cadáveres sem cabeça e tripas arrastadas começaram a se erguer, como marionetes insanas. Artemis apenas levantou a mão. Explosão. Não uma explosão comum, um maremoto de estilhaços de gelo. Milhares. Cada um afiado como lâminas de adamantium. O campo de força da arena tremeu até quase colapsar. Espectadores gritaram. Alguns se ajoelharam instintivamente. Professores conjuravam camadas de escudo entre eles e a carnificina. Loki foi arremessado, seu corpo retorcido, os ossos estalando em tempo real como pipocas queimando. Ao atingir o chão, a arena trincou como vidro. Ele tentou se levantar. Não, ainda não, engasgou, cuspindo algo que não parecia sangue, mas fumaça. Artemis já não estava ali. Ela estava atrás dele. Encostou os dedos em sua nuca. E congelou. O gelo subiu pelas vértebras, invadiu o crânio e ele apagou. Loki desmoronou. Silencioso. 2 curandeiros élficos se materializaram com estalos de luz. Um deles gritou por assistência. O outro tremia enquanto conjurava runas de reversão biológica. A plateia não aplaudiu. Não havia como. Alguns alunos choravam. Outros estavam paralisados. Um professor caiu de joelhos. Artemis virou-se. A cada passo, o gelo se desfazia como cinzas prateadas. Ao cruzar o arco de saída, seus olhos, ainda prateados, cruzaram os de Elia. E ele esqueceu o próprio nome. Esqueceu que estava respirando. Esqueceu que ela era uma aluna. Ela passou por ele, como um cataclisma disfarçado de garota. Atrás de Elian, uma voz familiar cortou o silêncio, sarcástica na medida exata, quente como café recém-passado, com aquele tom provocador que só ela sabia usar. Ora, se não é o Senhor Pose de mistério com sua sobrancelha heroica. Elian se virou lentamente, como se aquele momento já estivesse escrito. Isabela estava recostada com descaso contra uma das colunas da galeria externa, envolta pela névoa gélida que parecia abrir espaço ao redor dela. Os cabelos curtos esvoaçavam com a brisa cortante, e a jaqueta de veludo negro realçava o azul intenso de seus olhos, olhos que não pediam permissão para enxergar fundo. Nas mãos, um copo fumegante. Chocolate quente com canela. O cheiro alcançou Elian como um convite informal ao conforto que ele nunca admitiria precisar. Bela, ele murmurou, reprimindo um sorriso. Desde quando você me dá apelidos? Desde que você começou a me chamar assim, e a andar por aí com essa cara de quem testemunhou um massacre espiritual e decidiu carregar o trauma como acessório de moda. Ela ergueu uma sobrancelha, debochada. Combina com você. Sério. Intenso. Um pouco trágico. Eu não sou trágico. Não. Ela deu um gole no copo. Que decepção. Eu estava começando a gostar da vibe herói silencioso com feridas emocionais e senso de justiça inabalável. Elian corou. Tentou disfarçar virando o rosto, mas não foi rápido o suficiente para escapar do olhar vitorioso dela. Isabela sorriu, como quem coleciona pequenas vitórias pessoais. Eles começaram a andar, lado a lado. A névoa cedia suavemente ao redor, como se o mundo soubesse que aquela conversa merecia silêncio e espaço. Viu a luta? Isabela perguntou, com a voz mais baixa, quase íntima. Vi. Artemis, ela quase matou ele. Ela tem isso. Isabela olhava para frente, sem piscar.
Luta como se estivesse enfrentando o próprio destino. Como se quebrar o mundo fosse um dever moral. Como se a dor fosse só mais um idioma que ela aprendeu cedo demais. Mesmo que precise, trucidar um coleguinha no processo. Elian a observou de lado. Havia algo diferente nela. Algo que não era exatamente novo, mas que agora estava à flor da pele, cru, exposto. E mesmo assim, você se preocupa com ela. Ela parou. O silêncio que se seguiu foi denso, íntimo. Quando falou, sua voz saiu com uma delicadeza inesperada. Ela é minha irmã, Elian. Mesmo quando parece mais uma tempestade do que uma pessoa. Ele hesitou, como se não quisesse quebrar a delicadeza daquele instante. E você? Qual é o seu peso? Isabela respirou fundo. Depois, virou-se para ele. Os olhos, antes brincalhões, agora escurecidos por algo mais real. O silêncio. Esperam que eu seja a sombra dela. Um enfeite na borda de uma história grandiosa. Às vezes isso me dá liberdade. Outras vezes, me apaga. Elian abriu a boca para dizer algo, mas nada veio. As palavras estavam ali, mas nenhuma parecia suficiente. Isabela percebeu. E sorriu com leveza, como se estivesse sempre um passo à frente. Vai me convidar para o Natal? Ou vai continuar fingindo que esse seu charme trágico não celebra datas comemorativas? Ele gaguejou, visivelmente perdido. Calma, rapoção, ela disse com um sorrisinho travesso. O Jonas já está espalhando que vai passar o Natal com o diretor, então não vem com essa desculpa. Elian piscou, confuso. Então, eu achei que talvez. A voz se perdeu quando percebeu o rosto dela se inclinando na direção do dele, perigosamente perto. O calor do chocolate ainda pairava entre eles. Talvez o quê? Isabela sussurrou, os lábios quase roçando os dele. Respira, Elian. Não tô te pedindo em casamento. Quer vir? Ele conseguiu dizer, num fio de voz que traiu o nervosismo. Isabela hesitou. Um segundo só. Então sorriu. Não o sorriso provocador de antes, mas algo mais doce, mais sincero. Eu adoraria. Mas vou com minhas irmãs para o mundo oculto. Salem está esperando. Para ser honesta, às vezes ser uma Black esgota. Só queria um pouco de silêncio. Chocolate quente. E nenhum duende cantando perto da lareira. Às vezes eu esqueço que vocês são da realeza. Dessa vez, Elian não desviou os olhos. Ficou ali, encarando-a como se quisesse guardar aquele momento inteiro dentro de si. O sorriso dela suavizou. Tinha algo de verdadeiro demais para ser apenas charme. Quando se virou para partir, Isabela lançou um último olhar por cima do ombro. Até mais, senhor Pose de Mistério. Pausa. Tenta não desmaiar na próxima aula. Ou, desmaia perto de mim. Prometo segurar sua mão, só por protocolo, claro. Elian permaneceu imóvel, observando a névoa se fechar atrás dela. E por um instante, desejou que o mundo nunca voltasse ao normal. Elian estava na janela do bloco oeste, os olhos perdidos no horizonte coberto de neve. O vale à frente, silenciado pelo inverno, parecia respirar junto com ele, lento, pesado, como se carregasse lembranças antigas. Sentada ao fundo da sala comum vazia, Calista virava páginas do diário antigo, mas os olhos estavam presos nele. Disfarçadamente. Como se observar Elian fosse parte de um ritual que ela mesma não sabia explicar. Isso é novo, ela comentou, baixando o tom como quem quebra um feitiço. Você sempre teve aquela expressão de tudo sob controle. Meio arrogante, meio relaxado. Mas agora estou curiosa. O que você está pensando quando faz essa cara? Elian não respondeu de imediato. Não porque não ouviu, mas porque estava longe demais. Os olhos dele não viam o vale. Viam o passado. O exato dia em que o céu desabou sobre ele. A tempestade, os trovões, a lama. Os 3 caixões descendo lentamente sob a terra encharcada. Os gritos sufocados no peito. A ausência que nunca mais foi preenchida. Ele respirou fundo e desviou o olhar da janela. Às vezes acho que se eu ficar olhando por tempo suficiente, alguma coisa vai voltar, ele disse, por fim. Mas não volta. Só, pesa diferente com o tempo. Calista fechou o diário, devagar. Você nunca fala sobre eles. E você nunca pergunta, ele respondeu, sem dureza, apenas constatando. Porque sei que quando você quiser falar, você vai. Houve um silêncio entre os dois. Um silêncio confortável, cheio de tudo o que não precisava ser dito. Calista se levantou e foi até ele, parando ao lado da janela. Os dois ficaram lado a lado, ombro quase encostando em ombro, olhando o mesmo vale congelado.
O Natal tá chegando, ela disse, tentando soar leve. E pela primeira vez, não vamos passar em meio a uma batalha, uma maldição ou algum ataque de salamandras demoníacas. Aleluia! Elian soltou um sorriso discreto. Ainda é cedo. Tem tempo para alguma coisa explodir até lá. Você é muito otimista, Elian. Realista, eu diria. Ela balançou a cabeça, rindo baixinho. Estou animada para o próximo semestre. 4º ano. Novo nível de feitiços, novos grimórios. E quem sabe, algum professor que não seja um lunático. Boa sorte com isso. Calista se inclinou ligeiramente para frente, os olhos atentos à imensidão branca. Já procurei todos os cantos da escola. Até as estufas fechadas, os salões trancados, as escadas que se movem só de madrugada. E nada. Nenhum indício da entrada para a cidade submersa. Ela suspirou, frustrada. É como se estivesse escondida fora do tempo, não só do espaço. Talvez esteja mesmo, Elian respondeu, pensativo. Talvez não seja o tipo de lugar que você encontra. Talvez seja o tipo de lugar que encontra você. Calista o encarou por um segundo, como se visse ali algo que ela mesma não sabia nomear. Então desviou o olhar. Você fala como um velho às vezes. Deveria deixar a barba crescer. Isso seria trágico para minha autoestima. Você nem tem autoestima, ela provocou. Só essa sua pose de mártir com o mundo nas costas. Isso funcionava melhor antes de você me conhecer direito. Ele rebateu com um sorriso de canto. Calista sorriu também, mas o olhar dela ficou parado nele um instante a mais do que o necessário. Havia algo nos olhos dela. Algo que ela mesma talvez não compreendesse. E Elian, mesmo sem perceber, retribuiu esse silêncio carregado. Como se os dois dançassem numa linha fina entre o que é dito e o que é sentido. Um som seco cortou o momento. O velho relógio encantado da torre anunciou a hora com uma batida forte. Elian piscou. Depois arregalou os olhos. Merlin, a aula. A aula com a professora Néria. Ele já se virava enquanto falava, apressado. Esqueceu de novo. Calista riu, pegando o diário e seguindo até a porta. Vai chegar atrasado e com essa cara de quem teve uma epifania filosófica. Vai cobrir minha ausência se eu for expulso. Só se você me prometer que vai deixar de ser tão. Elian. Impossível. Já nasci assim. Ele correu pelo corredor, o manto balançando atrás dele, tropeçando nos próprios pensamentos. E enquanto desaparecia a escada abaixo, Calista ficou ali por um segundo, sozinha, observando o lugar onde ele estivera. E pela primeira vez, percebeu que o silêncio deixado por Elian era mais barulhento do que qualquer coisa. O corredor parecia ainda mais silencioso do que o habitual. Elian apertava o passo, sentindo o frio se infiltrar por entre as dobras do uniforme. Os vitrais, altos e empoeirados, lançavam luz azulada sobre o mármore, formando sombras longas e errantes, como se algo invisível caminhasse com ele. Ao dobrar o corredor que levava à sala de idiomas antigos e arcanos uma placa flutuava, girando suavemente no ar, envolta por um brilho prateado. Aula transferida para o auditório dos espelhos. Tema extraordinário, Artes das Trevas Elian franziu o senho. Artes das Trevas. Aquela disciplina só era ministrada a partir do 6º ano, e sob rigorosa supervisão do Conselho de Ética Arcana. Algo em seu estômago se remexeu, como se uma voz antiga e esquecida sussurrasse cautela. Mas, como todos os outros, ele obedeceu. A sala em a aula de Artes das Trevas e na parte inferior do castelo, quase que nas masmorras. A entrada era discreta, uma única porta de ferro entalhada na pedra. Ao atravessá-la, os alunos se deparam com uma escada em espiral que desce por longos metros, rangendo levemente a cada passo. No final, eles saem em uma sala semicircular. Degraus de pedra negra polida formam fileiras concêntricas onde os estudantes se acomodam. No centro, sobre um estrado baixo, repousa a mesa do professor, feita de um tipo de madeira escura. A mesa é flanqueada por suportes para grimórios, instrumentos e frascos contendo substâncias estranhas. O som ali dentro era abafado, como se o próprio ar estivesse em suspensão, denso de magia residual. Lâmpadas flutuam suavemente ao redor da cúpula, projetando uma luz azulada, fria e morta, que mal rompia a escuridão. Elian entrou em silêncio. A maioria dos alunos já estava ali, murmurando com inquietação. No centro, sobre a plataforma elevada, estava ele, Professor Varros, um homem de 30 e poucos anos. Alto, pele cinzenta quase que doentia. Olhos finos de cor de mogno, cansados e tristonhos. Cabelos castanhos, medianos que alcançavam os ombros.
lábios finos. Vestia um terno formal, e por cima um sobretudo escuro com um broche do brasão dos Arcantores, uma meia-lua prateada e atrás dela um sol negro com as bordas douradas. Bom dia. Sua voz era grave, quase gentil, mas com uma dureza subjacente. Como uma faca embanhada em veludo. Sou o professor Varros. Substituirei a aula de hoje por um tema que julgo absolutamente mais importante: a natureza da corrupção mágica. Seus olhos varreram a sala. Por um instante, Elian teve a impressão de que ele olhava cada aluno como peças de um tabuleiro que só ele enxergava. A magia é criação, mas também é reflexo, disse ele, caminhando lentamente em círculos, como um general inspecionando tropas invisíveis. E como todo reflexo, ela se deforma diante de certas emoções. Ego, raiva, medo, ganância. Não são os feitiços que corrompem. Somos nós. Uma runa se acendeu no teto e imagens surgiram. Magos que se deixam consumir por esses impulsos não morrem de imediato. Tornam-se algo diferente. O que chamamos de demônios artificiais. Criaturas com poder vasto, mas sem consciência, sem compaixão, sombras vivas movidas apenas pelo instinto corrompido. Criaturas distorcidas. Homens e mulheres gritavam sem boca, olhos derretiam em seus rostos, membros se estendiam em ângulos errados. Pessoas transformando-se em algo inominável e abominável. Quando a alma se parte, o corpo segue. Varros continuava, calmo, quase melancólico. Alguns chamam de demônios, outros de aberrações. Mas eu prefiro o termo mais exato: corrompidos. Mais imagens se acenderam. Um urso desfigurado, com olhos nas patas e bocas nas costas, devorava a floresta ao seu redor como um vórtice de fome. Animais, plantas, lugares. Nada é imune. A magia mal usada deixa marcas. Às vezes, permanentes. Os alunos estavam em silêncio sepulcral. Mas não era medo. Era fascínio. Elian sentia o peito apertado. Varros, então, parou diante do brasão que vestia. Tocou. E para enfrentar a corrupção existem aqueles que conhecidos como os Arcantores. Arcantores são exploradores, guerreiros e estudiosos. Vão onde ninguém mais ousa. Enfrentam monstros para que o mundo não precise conhecê-los. São os arqui-inimigos das trevas. Não por arrogância, mas por escolha. Ele fez uma pequena pausa. Eu fui um arcantor, mas hoje sou um professor. Fui um aprendiz entre os melhores. Andei por túneis onde a luz era um pecado. Vi cidades sem nome onde os mortos sussurram debaixo da terra. Vi demais. A imagem no espelho mudou. Mostrava uma expedição. Magos armados com lanças de cristal e grimórios selados com correntes negras. E ao centro, em todas as imagens, uma relíquia. As relíquias. Objetos que desafiam a lógica, criados em tempos onde o próprio mundo ainda se moldava. É por causa delas que as dungeons, ou masmorroas, surgem. Locais onde o espaço enlouquece, onde a dor ganha forma. Outra imagem. Uma catedral flutuante, invertida, como se tivesse sido arrancada de um céu morto. Criaturas de fogo negro guardavam as portas. No centro, um trono feito de espelhos partidos. Alguns procuram as dungeons por conhecimento. Outros, por glória. Mas o preço sempre é cobrado. Poucos voltam. E, às vezes, o que volta não é mais humano. Ele olhou diretamente para Elian. Foi rápido, 1 segundo, talvez 2, mas o suficiente para que Elian sentisse algo se mover sob sua pele. Um arrepio que não vinha do frio. Escolher caminhar até a escuridão exige mais do que coragem, Varros disse, sua voz agora mais baixa. Exige convicção, clareza e desapego. Ele sorriu, levemente, como quem já viu a verdade e sobreviveu a ela. Este mundo está à beira de algo antigo. E vocês, jovens, serão os primeiros a cruzar o limiar. Não porque querem, mas porque serão empurrados. A última runa brilhou uma última vez e se apagou. Silêncio. Mas não um silêncio vazio. Era um silêncio pesado, pulsante, quase vivo, como se o próprio auditório estivesse prendendo o fôlego. Elian sentia o sangue latejar nos ouvidos. Havia algo errado com o ar. Ele piscava, tentando entender o que havia mudado. Mas Varros continuava lá, tranquilo, sereno, como se tivesse apenas apagado as luzes após uma leitura qualquer. Virou-se de costas para os alunos. O giz tocou o quadro negro com precisão milimétrica. Um traço, um contorno, um gesto fluido. Em poucos segundos, 3 imagens surgiram,
desenhadas com uma perfeição inumana, um ser humanoide de olhos completamente negros. Acima, escreveu, corrompido. Ao lado, outro ser, com postura altiva e 2 chifres curvos. Acima, demônio. Por fim, um terceiro desenho, uma figura com 2 pistolas elegantes, cruzadas sobre o peito. Acima, Arcantor. Muito antes da criação das academias, começou Varros, com a voz tão calma que causava arrepios. Houve uma guerra esquecida até pelos livros mais antigos. Uma guerra travada contra aquilo que não pertence a este mundo. Sua mão continuava escrevendo, mesmo enquanto falava. A caligrafia era firme, fluida, como se fosse a linguagem natural do próprio universo. O grande demônio. Seu nome se perdeu, e talvez isso seja uma bênção. Ele foi o primeiro ser a romper o véu com pura violência. 7 heróis, junto ao arquimago Sullivan Thorne, o enfrentaram. E venceram. Mas não sem custo. Varros ergueu o olhar para a classe, e seu semblante se manteve sereno, tranquilizador demais. Das entranhas do derrotado, nasceu algo persistente. Como uma praga que se recusa a morrer. A corrupção espalhou-se como veneno, e onde antes havia carne, surgiu o submundo. Ele apontou para a imagem do demônio. Os demônios não nasceram. Foram moldados. Criaturas forjadas a partir da fome e da vontade fragmentada de um ser que se recusou a desaparecer. O submundo não é um lugar. É um reflexo do ódio, da perda, do desejo de reescrever as leis da morte. As palavras ecoaram por segundos longos demais. Lá, tempo e espaço se contorcem. Os demônios se devoram entre si. Riem da dor. E quando têm sorte, brincam com humanos. Um murmúrio desconfortável atravessou a sala. Varros então apontou para o primeiro desenho, o corrompido. Estes, por outro lado, são nossos irmãos. Ou, ao menos, foram. Magos que absorveram mana negra além do limite. Perderam o equilíbrio. Perderam o centro. São mutações grotescas, instáveis. Sem chifres. Ele fez uma pausa quase imperceptível nessa última palavra, como se houvesse nela um peso que só ele conhecia. Alguns ainda se lembram de quem foram. Outros são apenas gritos ambulantes. Mas diferente do que dizem, continuou ele, suavemente, eles não são falhos. São sobreviventes. Mas professor, eles matam, murmurou alguém do fundo. Varros ignorou. Ou talvez tenha decidido não ouvir. E então temos os demônios. Apontou para o segundo desenho. Nascidos no inferno, portadores de chifres. Altivos. Majestosos. Seus chifres são símbolo de poder. Quanto mais altos, mais antigos. Mais próximos do original. Os olhos de Varros brilharam por uma fração de segundo. Elian engoliu seco. Eles não podem atravessar o véu sozinhos. Só por rituais, proibidos, é claro, envolvendo o sacrifício humano. Mas quando cruzam, o mundo se curva. Um silêncio tenso caiu outra vez. Como se a sala estivesse à beira de algum precipício invisível. Varros se afastou, pegou um frasco da mesa e bebeu um gole de um líquido âmbar. Não ofereceu explicação. Apenas bebeu, limpou os lábios com o dorso da mão e caminhou de volta ao quadro. Apontou para a última imagem, Arcantor. E aqui temos os defensores. Caçadores da luz. Guerreiros escolhidos, armados com relicários sagrados, armas feitas de luz pura, moldadas pela alma do portador. Eles não lutam por glória, não por poder. Eles purificam. Purificam até mesmo os que poderiam ser salvos. Sussurrou Varros, baixo demais para que alguém ouvisse. Ser um arcantor é carregar um fardo. Um juramento. Uma missão que beira o martírio. Eles não hesitam. Não falham. Não duvidam. Ele sorriu. Um sorriso breve demais para ser lido com clareza. E, às vezes, isso os torna perigosos também. Varros recuou. Deixou o giz sobre a mesa. Olhou para a classe como quem contempla um jardim antes de colher suas flores. Lembrem-se, nem tudo que rasteja nas sombras merece ser destruído. E nem toda luz é tão pura quanto parece. Ele se virou e caminhou lentamente até a saída. Aula encerrada. As portas se abriram com um rangido suave, como se a própria sala estivesse exalando alívio. Por um momento, ninguém se mexeu. Então os alunos começaram a sair, alguns em silêncio absoluto, outros balbuciando frases desconexas como se precisassem dizer em voz alta para acreditar no que acabaram de ver. Aquilo não foi uma aula. Foi um culto, sussurrou uma garota do terceiro ciclo, o rosto branco como pergaminho, agarrada ao amuleto no pescoço com tanta força que seus dedos tremiam. Ele falou como se
Como se os demônios fossem vítimas, murmurou um garoto, os olhos arregalados. Como se nós fossemos os monstros por lutar contra eles. Isso é loucura. Eu vou denunciar isso. A diretoria precisa saber. As palavras ecoavam entre os corredores de pedra fria, mas ninguém se detinha. Havia algo nos olhos de Varros, algo que ninguém queria encarar por tempo demais. O medo ali não era o de punição. Era o de ser notado. Elian se levantou devagar, como se sua mente ainda tentasse decifrar o que acabará de ouvir. Deu um passo em direção à saída. Você. Fique. A voz de Varros não subiu. Não precisou. Era firme, densa como aço forjado, e carregava a mesma autoridade de uma sentença. Elian parou. Seus colegas hesitaram, lançando olhares breves por cima do ombro, mas ninguém ousou desobedecer. A porta se fechou com um estalo abafado. Silêncio. Sozinhos. Varros se virou, e pela primeira vez, sem os olhos de outros para distrair, Elian viu. Não o professor, mas o que havia sobrado dele. Debaixo do manto escuro, o braço esquerdo era uma peça de guerra, placas negras de metal vivo, entalhadas com runas de selamento, sussurrando uma energia arcana que zumbia entre as juntas. A perna esquerda era igualmente artificial, reforçada por fragmentos de mana cristalizada que pulsavam como corações transplantados. O lado direito do rosto era um mosaico de cicatrizes. Pele queimada, carne colada com magia e metal. Onde deveria haver um olho, havia uma lente escura, opaca, imóvel. Como um abismo que tudo observa. Varros não falou. Apenas caminhou até a mesa, com cuidado quase reverente. Depositou sobre ela uma caixa negra, polida, protegida por uma trava de mana antiga. O objeto parecia pulsar. Como se estivesse esperando. Torne, murmurou ele, com um meio sorriso cansado. Caelum me pediu para te entregar isso. Elian arqueou as sobrancelhas, surpreso. Meu tio? Você. Conheceu Caelum? Varros se virou lentamente para uma das janelas altas. A luz pálida que atravessava os vitrais cortava seu rosto ao meio, dividindo o homem e a ruína que ele havia se tornado. Conhecê-lo. Riu. Uma risada seca, quase absurda. Elian, seu tio salvou minha vida. Por um instante, a voz de Varros pareceu menor. Ausente. Como se falasse de um lugar onde o tempo não alcançava mais. 20 anos atrás. 30 de nós partiram rumo ao extremo norte. 20 arcantores veteranos. 10 aprendizes. O rumor era de um dragão, um verdadeiro, adulto. E mesmo assim, nós fomos. Jovens, disciplinados, tolos. Ele suspirou, a respiração cortando o ar frio da sala como uma lâmina. Naquela noite, escrevi uma carta para uma garota. Besteira juvenil. Amor, promessas. Depois, o céu se abriu. Sabe como é raro o céu de Elein se abrir? Extremamente. Mas naquela noite, ele sangrou fogo. Um rastro incendiário rasgou as nuvens e transformou a noite em dia. Varros encarou Elian por um momento, e algo no ar mudou. Como se cada palavra estivesse sendo arrancada de dentro dele. O que vimos não era um dragão. Era uma coisa. Escamas negras que absorviam a luz, olhos púrpura que pareciam devorar a realidade ao redor. E o tamanho não fazia sentido. Era um erro de proporção. Como se a criatura desafiasse as leis do mundo apenas por existir. Elian sentiu um arrepio correr pela espinha. Mas ficou em silêncio. Varros continuou, a voz mais áspera agora. Quando a boca daquela coisa se abriu, não saiu fogo. Saiu dor. Saiu ruína. As chamas queimavam até o frio. Os ventos levaram cinzas humanas como se fossem poeira. O ar virou lâmina. O som virou lamento. Meu mestre, o homem que me ensinou a empunhar uma espada, me agarrou pela perna, e só havia metade dele. O resto era carne derretida. Varros pegou o frasco sobre a mesa. Bebeu sem pressa, como quem toma veneno por hábito. Tossiu. Uma tosse oca, cavernosa. Depois sorriu. Um sorriso sem humor. 30 foram. Um voltou. Eu. Porque Caelum Thorne não permitiu que eu morresse. Ele fechou os olhos por um segundo. Um lampejo de humanidade. Frágil. Passageiro. Caelum Thorne. O louco da bruma. O homem que enfrentou 3 masmorras vivas e saiu assobiando. Aos 16 anos, enfrentou um dragão negro. Aos 16, Elian. Enquanto eu perdi braço, perna e olho, ele saiu inteiro. Como se tivesse tropeçado numa pedra. Varros riu de novo. Mais baixo. Quase carinhoso. Ele está vivo? Elian perguntou, finalmente.
Varros hesitou. O silêncio durou tempo demais. Então sorriu, um sorriso torto, quase fraterno. Vivo. Aquela praga provavelmente vai enterrar todos nós. Se ele morrer, Elian, eu acredito que nem o mundo vai continuar o mesmo. A caixa sobre a mesa emitiu um leve pulso. Elian recuou meio passo. Seus instintos gritavam. Mas ele se forçou a manter a calma. Varros encarou o vidro da janela. Por uma fração de segundo, o reflexo não era dele. Era de algo maior. Mais velho. Escuro. Mas quando piscou, era apenas o velho professor outra vez. Ferido. Heróico. Trágico. Vai abrir, ou vai deixar mofar aí? Perguntou, sua voz carregada de algo entre desafio e expectativa. Elian forçou um sorriso. Negou com a cabeça. Obrigado pelo presente, professor, mas não quero incomodar mais. Disse, sentindo o calor em seus ossos virar alerta. Tenha um bom dia. Pegou a caixa, recuando em direção à porta. Saiu como uma sombra em fuga, sem olhar para trás. Varros ficou. A respiração pesada. As mãos, trêmulas. E num impulso contido por muito pouco, bateu com força a palma contra a mesa, rachando a madeira escura como se quisesse esmagar algo que existia apenas dentro de si. A respiração ficou ofegante. Um grunhido abafado escapou por entre os dentes. E então, silêncio. Mas não o silêncio da paz. O silêncio de algo à espreita. Obrigada por me acompanhar até aqui. Sua presença torna essa jornada ainda mais mágica. Se esta história tocou você de alguma forma, não esqueça, curta, compartilhe com quem ama narrativas intensas e emocionantes e inscreva-se no canal para não perder nenhum capítulo. Ative o sininho. O mundo oculto nem sempre avisa quando está prestes a se revelar. Eu sou Bianca Ferreira e estarei te esperando no próximo capítulo de Herança de Sombras aqui no canal Locra. Até lá, cuide-se bem. E lembre-se, algumas sombras não querem apenas assustar, elas querem ser vistas. Cada encontro tem um propósito. E o nosso ainda está só começando. Nos vemos em breve.